Fala pessoal, muito bom ter a companhia de vocês para mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo na gestão de custos, mas olha, sob uma perspectiva totalmente moderna, usando o PMBOK 8ª edição e os detalhes incríveis do guia do professor Ricardo Knaip, nós vamos virar a chave sobre esse assunto. Sabe aquela ideia antiga de que as finanças são o departamento do não, aquela planilha burocrática que limita a criatividade? Pois é, esqueçam isso. A realidade atual é outra. As finanças são o oxigênio de um projeto. É o que permite que o propósito ganhe vida e se sustente do começo ao fim. Olhando aqui para a nossa agenda, a gente vai passar por 5 paradas bem estratégicas. 1. Finanças, valor e propósito. 2. Princípios e desempenho financeiro. 3. Os 4 processos fundamentais. 4. O GVA como termômetro ético. E 5. Aplicação prática com inteligência artificial. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. Finanças, valor e propósito. É muito interessante observar como a mentalidade mudou. Historicamente, a gente tinha aquela visão defensiva de contar cada centavinho, onde o custo era quase um inimigo a ser combatido, muitas vezes sacrificando a qualidade da entrega, não é verdade? Só que a abordagem do PMBOK 8 muda completamente esse jogo. Agora, a gestão financeira é sobre maximizar o valor global do projeto. Trata-se de usar os recursos como verdadeiros facilitadores para alcançar grandes objetivos de negócio. É entender que investir com inteligência é infinitamente mais estratégico do que simplesmente sair cortando gastos às cegas. E o grande pulo do gato está nessa frase genial do nosso material. O valor por unidade de investimento é o indicador final de sucesso do projeto. Pessoal, isso ressignifica o custo de uma maneira absurda. Ele deixa de ser um limite e passa a ser a métrica mais poderosa de sucesso. Imagina um projeto de software, por exemplo. Se a gente gasta um pouco mais para desenvolver uma interface de usuário sensacional, mas essa interface dobra a retenção e o engajamento no mercado, bom, o valor por unidade de investimento simplesmente decolou. O que importa é o quanto de valor a gente extrai daquilo que investiu. Isso nos traz direto ao princípio do foco no valor, que esta imagem ilustra muito bem. Não basta fazer um planejamento maravilhoso no primeiro dia e esquecer dele depois. A equipe precisa avaliar e adaptar o alinhamento o tempo todo. É um ciclo contínuo. E um detalhe importante: esses benefícios nem sempre são apenas lucros financeiros imediatos. Eles englobam impacto social, melhorias de eficiência interna e ganhos de longo prazo que justificam a própria existência do projeto. Avançando na nossa explicação, entramos na seção 2, Princípios e Desempenho Financeiro. Aí a gente se pergunta, como essa filosofia toda de valor roda na prática do dia a dia? A resposta está no domínio de desempenho financeiro. Pensem nele como a ponte, o tecido que conecta e amarra a governança, o escopo e o cronograma. Quer um exemplo prático? Se a gente decide alocar desenvolvedores sêniores em uma iniciativa de TI, o orçamento inicial sobe, certo? Porém, o cronograma acelera de forma incrível e a gente praticamente zero retrabalho lá na frente. Tudo está interligado. O destaque aqui é garantir a alocação dos recursos com uma visão ampla, medindo o sucesso além do lucro no caixa. Hoje em dia, sustentabilidade ambiental e impacto social são moedas extremamente valiosas. O que nos leva à nossa seção 3, os 4 processos fundamentais. Para não virar um caos, existe uma divisão clara das engrenagens. Como vocês podem ver aqui no mapa dos processos, a gente tem uma carga forte lá no início, na área de planejamento, construindo a base do que vai ser feito. E a outra parte atua na zona contínua de monitoramento e controle, que é basicamente garantir que a realidade não se descolhe do que foi desenhado. Vamos passar rápido por esses 4 degraus para deixar tudo bem claro. O primeiro é o planejar o gerenciamento financeiro, que é definir as regras do jogo e os métodos. O segundo é estimar os custos. E atenção, estimar não é chutar valores, tá? É usar dados históricos e modelos para chegar a uma aproximação realista. O terceiro passo é desenvolver o orçamento, que é agregar essas peças e travar a linha de base autorizada. E, por fim, monitorar e controlar as finanças, garantindo que o navio continue na rota mesmo se o mercado virar de cabeça para baixo. Fazendo um parêntese super importante na parte de desenvolver o orçamento, as famosas reservas. É vital entender a diferença entre elas para a gestão do projeto. A reserva de contingência é aquela fatia separada minuciosamente para os riscos que a gente mapeou e identificou. Agora, a reserva de gerenciamento serve para o estritamente imprevisível, para aquilo que não estava no radar de ninguém. É literalmente a diferença entre sair de casa com guarda-chuva porque a previsão avisou que ia chover e ter fôlego para lidar caso de repente caia um meteoro. Isso abre caminho para a nossa seção 4,
GVA, o termômetro ético. Então, o orçamento está lá. Mas como a gente garante que a entrega é real e não apenas uma ilusão otimista em uma planilha de Excel? A gente usa uma das técnicas mais incríveis de controle já criadas, a análise de valor agregado, o famoso GVA. O que torna o GVA espetacular é que ele não olha para os gastos de forma isolada, como se fosse só fluxo de caixa. Ele aglutina os pilares do projeto. Ele pega o escopo do que foi fisicamente feito, o cronograma do tempo que levou, os custos reais e cruza tudo com aquela linha de base autorizada. E é exatamente por causa dessa integração poderosa que a gente diz que o GVA não é só um monte de matemática fria. O GVA opera como o verdadeiro termômetro ético do projeto. Ele é implacável. Ele mostra, sem espaço para vaidades, se o valor que foi prometido no início da jornada está mesmo sendo entregue na prática. É a ferramenta que tira o achismo da sala e protege a equipe contra o otimismo infundado. E para fechar com chave de ouro, vamos para a seção 5, aplicação prática com IA. O fato de termos um apêndice oficial no Guia PMBOK focado totalmente em inteligência artificial é um marco, é um divisor de águas. Isso prova, sem sombra de dúvidas, que a principal teoria de gestão do mundo já abraçou a inovação na prática, principalmente no nosso ecossistema de tecnologia da informação. No dia a dia, a IA chega com os 2 pés na porta. Como assistência, o algoritmo pega montanhas de dados passados e faz uma análise preditiva incrível, prevendo gargalos de recursos que a gente não veria a tempo. Na parte da automação, temos o monitoramento incansável, aquele que trabalha em tempo real e dispara um alerta imediato no menor sinal de desvio da linha de base de custo. E, claro, a automação total dos relatórios complexos. É a eficiência analítica no seu limite. Mas o cerne de toda essa revolução não é a máquina, e sim a libertação humana. Quando a inteligência artificial tira o peso gigantesco de processar dados, calcular fórmulas de GVA e montar relatórios repetitivos, a equipe inteira fica livre. Aquele tempo super valioso que a gente perdia ajustando célula de planilha, agora vai para o que realmente importa, para negociação, para estratégia, para facilitação e para maximizar o valor de forma que as máquinas simplesmente não conseguem fazer. O que nos deixa com uma reflexão excelente para encerrar nossa análise. Se a inteligência artificial vai passar a controlar os números, prever as falhas e fazer a matemática, qual vai ser o verdadeiro valor de quem gerencia os projetos no futuro? A resposta aponta diretamente para o que nos faz humanos. O papel vital vai ser garantir a ética, o propósito, aplicar empatia na resolução de conflitos e conectar o trabalho diário com a estratégia macro da empresa. O futuro da gestão de custos, por incrível que pareça, é cada vez mais humano. Pessoal, foi excelente explorar esse material com vocês hoje e que essas ideias ajudem a gente a liderar com muito mais foco em valor real. Até a nossa próxima análise visual.